Oi gente, bem-vindos ao meu primeiro vídeo de pintura. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu pintei o Buda, que é esse cachorrinho da raça Staff Bull. Foi muito legal pintar ele, ele é um querido, um fofo. Então vamos lá. Então, pra começar, quando a gente tá trabalhando com aquarela, a gente sempre tem que colar o papel na superfície, né? Pode ser na mesa ou na prancheta, onde for. Com fita crepe, no caso, né? Ou pode ser outro tipo de fita, mas eu uso fita crepe, funciona bem. Então, na aquarela eu sempre começo trabalhando com os tons mais claros primeiro, né? Como a aquarela ela é translúcida, você consegue ver as camadas anteriores através das outras camadas. Então, é muito importante a gente ir construindo devagar as cores. Tem que ter bastante paciência, esperar a tinta secar e tal. Eu vou sempre começar pelos tons mais claros e aí eu tô observando, né, de acordo com a foto de referência, como que a luz está batendo no pelo dele e refletindo essa luz. Então eu observei alguns tons de vermelho, de rosa, azul, roxo, né? E aí eu comecei a fazer a primeira camada de acordo com esses tons. Já aqui eu esperei um tempinho, a primeira camada já secou, e aí eu já tô começando a fazer a segunda camada, que ainda são tons claros, mas um pouco mais intermediários, né? Aí eu começo mais a dar forma pro desenho, como que ele vai ficar, quais são as partes mais claras, as partes mais escuras, e aí já começa a ficar um pouco mais parecido com a cor real do pelo dele, né? Mas sempre observando como que a luz tá batendo ali, tentando ser o mais fiel possível à fotografia. Outro ponto interessante é que eu tento, quando possível, misturar minhas próprias cores. Então, em vez de eu estar usando um cinza para fazer essas partes cinzas do pelo dele, na verdade eu estou misturando azul com sépia, que é um marrom bem escuro, e aí estou criando esse cinza. E aí, quanto mais azul ou mais sépia eu colocar, quanto menos eu diluir a tinta, mais escuro vai ficar. Então, se tiver bem diluído, vai ficar um cinza, e quanto menos diluído, vai ficar um preto, né? Então as partes mais escuras são as mesmas misturas de cores, né? Só que menos diluída, mais concentrado, tem mais tinta e menos água. Nesse desenho inteiro eu não usei muitas cores, eu devo ter usado umas 5 ou 6 cores. E sempre que possível eu gosto também de trabalhar com poucas cores, né? E misturando e achando os tons certos. Porque também é até mais fácil você conseguir achar uma harmonia de cores quando você está usando menos cores. Quando você começa a colocar muitas cores, começa a ficar um pouco mais difícil de equilibrar tudo. Mas também esse é o meu estilo de pintura, né? Não existe certo ou errado. É só o jeito que eu faço. Aproveitando também para falar que, como eu acabei de dizer, né? Eu acredito que na arte, assim, na aquarela, não existe certo ou errado, né? Eu também nunca tive aula nem nada assim, eu fui aprendendo sozinha.
Então, o que eu tô falando aqui no vídeo é a minha experiência e o meu estilo de pintar. Não quer dizer que se outra pessoa faz diferente esteja errado. É importante, se você quer começar a pintar com aquarela, ou se você já pinta e quer se aprofundar, é importante a gente descobrindo o nosso próprio estilo, nossas próprias técnicas, né? E vendo o que funciona melhor pra gente. Cada um é diferente. E aqui na pintura já tô começando a colocar mais tons intermediários, cada vez mais escuros. Já tô lá pra terceira ou quarta camada, na maioria das partes do desenho. Começo a definir melhor um pouco aonde é a boca, onde é o focinho, os olhos, né? Que no começo ficou tudo meio misturado. Agora cada coisa já começa a tomar um pouco mais de forma, conforme eu vou botando os tons mais escuros. Então, até agora eu continuei só fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, que é construindo as camadas, construindo os tons. Na aquarela eu não uso preto, então eu vou sempre construindo o preto com cinza e marrom, como eu já falei. Então isso demora mais, né, porque eu tenho que, às vezes, fazer 4, 5 camadas para chegar no tom que eu quero. E aí eu vou construindo bem devagar, é por isso que leva tempo. Por isso que, gente, a aquarela é um tipo de arte que não é muito barato. E porque é uma coisa que leva bastante tempo para fazer, né? Então não é algo que muitas vezes você não consegue fazer em um dia só. Você leva dias e dias, muito tempo. Porque tem que esperar as camadas irem secando. Tem que ter bastante paciência. Aqui dá pra perceber já que o desenho dos olhos já tá bem mais definido, né? Eu gosto de deixar a parte branca
sendo o branco do papel, né, para ser onde a luz reflete nos olhos, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente acaba borrando ou errando um pouquinho, mas sempre que possível é legal deixar o branco do papel para essas partes mais iluminadas, né? Dá um efeito bem legal. Nessa parte aqui eu já tô chegando no fim do desenho, né? Eu já construí camadas suficientes para chegar no tom mais ou menos do pelo dele. Eu tô satisfeita com a iluminação em relação como o contraste do desenho tá em relação aos tons claros e escuros. Então quando chega nessa fase eu começo a adicionar mais detalhes, né? Na aquarela eu vou trabalhando do maior para o menor. Então eu começo, o desenho fica bem disforme, assim, não dá nem direito pra perceber o que é o que, fica meio que uma mistura de cores. E aí depois eu vou adicionando mais detalhes e detalhes, né? Tanto que, se vocês repararem, no começo da pintura eu tava usando um pincel maior. E agora nessa fase eu já tô usando um pincel com a ponta bem mais fina. Depois eu posso até fazer outro vídeo falando com mais detalhes sobre os pincéis e tal. Mas, então aqui já tô botando detalhes e detalhes, né? Adicionando ainda mais algumas sombras mais escuras, que eu achei que ficaram faltando, né, ainda. E aí eu também tô adicionando um detalhe ou outro, né? E depois eu esperei secar, isso é importante, deixar o desenho secar, e vou começar a adicionar o fundo. Na verdade, é até melhor você botar o fundo primeiro, antes do desenho. Mas no caso do Buda eu ainda não tinha certeza qual cor eu queria usar de fundo. A dona dele que encomendou o desenho, na verdade ela encomendou 4 quadrinhos, e aí ela escolheu que os fundos seriam cada um de uma cor diferente, mas ela me deixou livre para escolher as cores, isso é muito legal. Eu adoro ter essa liberdade criativa. E aí depois que eu terminei o desenho, eu testei algumas cores e decidi que o verde combinaria mais com a cor do Buda. Daria mais destaque para a cor do pelo dele, né? Então decidi fazer o fundo verde. E no caso do Buda não foi tranquilo fazer o fundo no final, mas tem alguns desenhos, se tiver muito detalhe, muito pelo, um pelo mais comprido e tal, às vezes é mais difícil fazer o fundo depois. É melhor fazer no começo do desenho. Agora bem a parte final, né? Eu tô só adicionando mais alguns detalhezinhos, alguns pontos de iluminação, algumas sombras a mais. Meio que os detalhes finais mesmo. Às vezes eu demoro bastante, fico bastante tempo nesse final, só consertando cada coisinha que me chama a atenção. E aí agora chegou na última etapa, que é tirar a fita, com cuidado para não rasgar o desenho, né, que pode acontecer. Então é isso, galera, se curtiu deixa o like e se inscreve aí no canal porque vão ter mais vídeos.